É, brutal. Realmente não sobra nada pro beta, né, velho? Não sobrou nada pro betinha. Segundo, o The Race, que é... Quando eu começar das fontes aqui, eu acho que eu vou começar a ranquear, porque eu, principalmente depois que eu fiz aquele vídeo falando sempre chequem as fontes, eu acho importante começar a espalhar um pouco, tipo, a importância de fontes, né? E eu quero tentar ajudar isso de alguma forma. Então, isso aqui que eu vou estar comentando com vocês hoje veio do The Race, que é Tier 1 de fontes, Tier Gold ali, é um site extremamente confiável, muito bom. Pra, tipo, referências e tudo, eu sempre uso eles tipo... Cara, eles são provavelmente o primeiro site que eu pesquiso antes de pegar uma referência pra vídeo ou alguma coisa, ver se eles têm alguma coisa, se eles falaram sobre o assunto. E o The Race, eu estou lendo a matéria aqui traduzida para o português, para ficar mais fácil as informações, né, sair mais fluido, que foi traduzida pelo Motorsport, mas a matéria original é do The Race, é no furo. Disseram que o Drogovic é uma opção para Andretti na Fórmula E. E eu acho que isso para mim já é um grande indicativo de toda a novela Cadillac. Vai ter um vídeo, né, que vai sair aqui, né, no conglomerado Fred de Comunicações, sair no Clube do Fute, porque é dev de análise, então sai no canal correto, no qual eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão da dupla de pilotos da Cadillac e por que provavelmente não vai ser Drogovic, né. Pelo que eu tô falando já tá praticamente certo, não vai ser Drogovic, vai ser outro piloto no lugar do Drugo, eu falo melhor no vídeo, no Clube da F1. E realmente, assim, o Drugo vai cair numa daquelas bacias, né? Num daqueles barcos de pilotos que foram injustiçados na Fórmula 1, que não receberam uma oportunidade na categoria, mesmo tendo talento pra isso, mesmo merecendo isso. E honestamente, cara, se ele não conseguir um contrato pra 2026, esquece, não vai ter Fórmula 1 pro Drogovic. Já era muito difícil, essa Cadillac surge como uma última esperança, uma luz no fim do túnel. Não vai rolar, se não rolar, né? Não tá confirmado, não posso afirmar. Mas se não rolar, esquece. E vai pra outra categoria, procura. Ele já foi procurado por equipes de ponta de outras categorias, recusou pra tentar seguir o sonho da Fórmula 1 e agora estaria recebendo uma proposta de uma equipe boa da Fórmula E novamente, a Andretti. A equipe do Jake Dennis, que foi campeão da Fórmula E, pilotando pela Andretti. Então, é uma equipe boa, é uma equipe interessante, é uma equipe que ele pode evoluir. Ele fez um bom trabalho na Mahindra, correndo na etapa de Berlim, no E-Prix de Berlim. E, cara, eu acho que essa seria uma grande oportunidade pra ele. Tipo, realmente, de fazer um nome, de correr numa categoria de ponta. Eu realmente, tipo assim, se você não gosta de Fórmula E, beleza, não tem problema nenhum. Cara, você não gostar de uma categoria só porque, o barulho do motor. Ah, pelo amor de Deus, tipo, de novo, você não tem problema você não gostar. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas você ficar aí chorando, a Fórmula E é muito ruim, que barulho. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, velho, cresce, cara. Ficar reclamando, o pessoal fica criticando a Fórmula E porque não tem barulho. Ah, pelo amor de Deus. As corridas são muito boas na Fórmula E. Se você tá assistindo categoria de automobilismo por conta de barulho de motor, velho, você não tá assistindo esporte. Você vai ver, pô, qualquer programa de carro na televisão, tá ligado? Eu vejo categoria de automobilismo porque eu quero ver corridas boas. É isso que eu quero ver quando eu entro numa categoria de automobilismo. E Fórmula E tem corrida boa. E pro Drugo seria algo muito bom. Seria algo realmente muito bom ele correr numa categoria de ponta. E a Fórmula E hoje é uma categoria de ponta. E assim, ele entraria no lugar do Nico Miller, que tá sendo. Tem os rumores que ele pode ir pra outras equipes, se não me engano, pra própria equipe de fábrica da Porsche, ou pra alguma outra equipe, que eu não faço ideia de qual que seja. E liberaria essa vaga, e o Drogovic seria uma das possibilidades. Ele não é a única possibilidade, ainda segundo a matéria. Tem outros nomes na brincadeira, como o Stoffel Van Dorn, o Frederick Vest. Tem o Mick Schumacher, apesar de ser considerado improvável. E outro nome é o Jack Crawford, mas o Jack Crawford tá brigando pelo título na Fórmula 2. E existe o cenário que ele consiga uma vaga de piloto reserva da própria Cadillac, se ele for campeão da Fórmula 2. É um piloto americano, né? A Cadillac gostaria disso. Ele hoje é da academia da Aston Martin, mas ele não teria nenhum problema em trocar para uma equipe americana que vai ver ele como prioridade pela nacionalidade dele, querendo ou não. Então o Jack Crawford provavelmente também tá fora dessa discussão. Então a briga de fato dele pela vaga é com o Van Dorn, com o Vest, tem o Jake Hughes também. Mas ele fez um bom nome pra ele na corrida que ele fez na Mahindra. E honestamente ele tem que pegar essa oportunidade. Pega, faz seu nome. Você é bom. O Drugo é um bom piloto. Ele provou isso ao longo dos anos. E mesmo tanto tempo parado nas categorias de Fórmula, né? Que ele correu em outras categorias, né? European Le Mans Series, correu em IMSA, correu em... Nossa, o que eu queria falar antes do IMSA foi WEC, caramba, esqueci do nome da categoria. Correu em WEC,
Ele corria em outras categorias, mas ele ficou devendo em categorias de Fórmula. Fez testes com carro de Indy, fez testes com carro da Fórmula E nesse tempo, fez testes na própria Fórmula 1, não tava 100% parado, mas não tava participando de corridas. E chega, pula, cai num carro da Mahindra ali do nada, faz uma grande prova, na segunda corrida pontua, e pontua de forma sólida, faz uma boa prova, chegando a ficar em zona de pódio em determinado momento, mas claro que a estratégia da equipe não iria ajudar até o final, ele iria cair posições eventualmente, mas consegue se manter na zona de pontuação. E ele é um ótimo piloto, e ele pode ter uma carreira extremamente vitoriosa em outras categorias, como na própria Fórmula E, se ele desejar na própria Indy, se ele quiser na própria WEC, que são outras categorias de elite muito boas de se acompanhar também, e que ter um brasileiro com a qualidade dele seria gigantesco. É muito triste que o talento dele não seja reconhecido e não caia na Fórmula 1 de alguma forma. Eu realmente fico triste com isso, porque ele é alguém que merecia essa oportunidade, ele é alguém que merecia ter tido uma chance, pelo menos, de se provar uma temporadinha que seja na Fórmula 1. E isso não vai acontecer. Isso, infelizmente, não vai acontecer. Então, pelo menos, olhando pro lado bom da história, a gente vai ter um brasileiro bom em outras categorias que a gente também não estava vendo faz um tempo. A gente tem o Gabriel já fazendo história agora, de novo, na Fórmula 1, como representando a bandeira do Brasil. A gente tem o Rafa Câmara, que eu já dei minha opinião. Pra mim, ele tem um caminho claro pra ir pra Fórmula 1. Ele tem um caminho claro pra Fórmula 1. Se ele só ticar as caixinhas que a Ferrari exige dele, ele vai estar na Fórmula 1 em 2027. Eu tenho certeza disso, se ele ticar as caixinhas. Se ele decepcionar na Fórmula 2, o que eu não acho que vai acontecer, aí outros 500. Mas se ele fizer o que a Ferrari espera dele na Fórmula 2, ele vai estar na Fórmula 1 em 2027, não tenho dúvidas. Então a gente já tem 2 bons nomes brasileiros lá na categoria. E então, pensando por um lado, né, tentando enxergar o copo meio cheio, é interessante que a gente tenha pelo menos o Drogovic, que é um ótimo piloto representando a nossa bandeira em outras categorias que a gente não tem faz tempo. Na própria Fórmula E, a gente teve, né, o Nelson Piquet Jr. e o Lucas de Grassi, que foram campeões na Fórmula E, mas isso também faz muito tempo. E a gente não tem nenhum piloto brasileiro de destaque lá há um bom tempo. A gente teve o Sérgio Sete Câmara correndo recentemente, não foi muito bem, perdeu o contrato, mas ele voltou agora, correu pela Nissan, se eu não estiver enganado, em Berlim, né? Me fugiu, mas eu acho que foi Nissan. E tinha o rumor lá de que ele fez uma aposta com a equipe, se ele terminasse na zona de pontuação ele ganhava um contrato pra 2026, e ele pontuou. Então, podemos ter 2 brasileiros ali na Fórmula E. Ou na Indy, se ele quiser também, que ele tem contatos, ele poderia ir pra Indy tranquilamente. E seria muito legal ver outro brasileiro na Indy, já que faz tanto tempo que a gente não vê um brasileiro competitivo, pelo menos, na Indy. Se bem que na Indy tem até um caminho melhor, porque a gente tem bons brasileiros na base, como o Caio Collet e o Scorpione. Então, tem alguns brasileiros mais bem encaminhados pra Indy. Então seria legal se a gente tivesse, por exemplo, ele na Fórmula E e poderia dividir calendário correndo na WEC também, o que seria muito interessante. Então, assim, enxergando o copo meio cheio, a gente ainda vai ter um brasileiro bom pra assistir em categorias de ponta do automobilismo. Isso é legal. Às vezes é fácil a gente esquecer que o automobilismo não é só Fórmula 1. E, claro, é o ápice, é onde a maioria, pelo menos, dos pilotos quer estar, e é onde o Drogovic queria estar. E é muito triste que ele não consiga essa oportunidade, que ele não tenha a chance de se provar na F1. É algo muito triste, isso é um fato. Mas, pelo menos, as portas não estão fechadas pra ele em outras categorias de ponta. Esse é o ponto que eu quero trazer. A gente ainda vai ter um ótimo piloto brasileiro representando a gente em outras categorias que ele pode vencer corridas, que ele pode disputar títulos. E eu acho isso muito legal também, pra gente ter essa pluralidade, não é pluralidade, né? Pluralidade tá correta a palavra, pluralidade tá certo, eu acho. A gente tem essa pluralidade de pilotos brasileiros em grandes categorias do automobilismo. A gente tem o Fefo agora também fazendo boas provas na WEC, torcendo para que eventualmente ele consiga estar numa equipe mais competitiva e capaz de realmente disputar um título, quem sabe na Hypercar também. E agora a gente tem um brasileiro indo numa equipe boa da Fórmula E e um brasileiro bom indo numa equipe boa na Fórmula E que pode disputar título. Então eu acho que, assim, olhando de novo o copo meio cheio, a gente tem grandes pilotos brasileiros atualmente em categorias de ponta, bons pilotos brasileiros chegando nessas categorias de ponta também, e a gente pode ter nos próximos anos, em várias categorias, ver a bandeira do Brasil de volta no topo, levantando troféus. Então, é mais para tentar trazer esse ponto positivo de vista. Eu não queria falar tanto a questão da Cadillac, de não ter escolhido ele, eu acho um erro. Não necessariamente o Drogovic, mas outros motivos. E daí exatamente eu não queria falar porque vai entrar uma discussão que vai ser feita no Clube da F1. Aqui exatamente para tentar trazer um ponto, porque eu vi muita gente falando, tá desperdiçando a carreira, vai pra Fórmula Pilha lá, vai pra corrida que não faz barulho. E tipo, mano, ele tá indo pra uma categoria de ponta. Isso é muito legal ainda.
Ele podia ser esquecido, ele podia, como acontece com muitos pilotos, cair naquelas categorias que ninguém assiste, como a própria European Le Mans Series, tá ligado? Ele ainda tá indo pra uma categoria decente, uma categoria boa, e que pode disputar um título porque ele vai estar numa equipe boa. Então, no final das contas, é só mais ou menos essa reflexão que eu quero trazer. Ele ainda vai estar no automobilismo e a gente ainda vai poder assistir ele disputando alguma coisa porque ele vai estar numa equipe boa, caso isso aconteça. E eu espero que aconteça. Torço muito para que o Drugo tenha esse caminho, porque ele merece correr numa categoria boa e numa equipe boa, principalmente.